Ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, Tu és fiel para com a aliança e és misericordioso para com aqueles que Te amam e cumprem os Teus mandamentos. Peço-Te por isso que escutes e atendas a minha oração que eu faço dia e noite pelos Teus servos israelitas. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra Ti. Ofendemos-Te muito, pois não cumprimos os mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio do Teu servo Moisés. Recorda-te que disseste a Moisés que havias de nos dispersar por toda a parte se nós transgredíssemos os Teus preceitos. Mas também disseste que se nos convertêssemos e cumpríssemos os Teus mandamentos, ainda que estivéssemos desterrados nos confins do mundo, havias de nos reunir e fazer regressar ao lugar escolhido para lá ser adorado o Teu santo nome. Nós somos Teus servos, somos o Teu povo, que libertaste com o Teu poder e a Tua força. Escuta agora a minha oração e as orações dos outros servos que Te querem honrar. Faz com que eu seja bem-sucedido e que o Rei seja bom para comigo. Nós temos estado a ler e a estudar o livro de Esdras, já o fizemos, também a seguir o livro de Neemias. Porquê? Porque este é um ano de muita necessidade de obras na nossa casa de oração. E como é típico, sempre que há uma campanha de obras, é frequente ler os livros de Esdras e Neemias, porque são livros onde há muitas obras para fazer. Esdras fez uma obra, lembram-se, em relação... Esdras fez uma obra de recuperar o quê? Recuperar o templo. E Neemias vai fazer uma obra que é recuperar os muros, as muralhas. Então nós já lemos o livro de Esdras, agora estamos a ler o livro de Neemias. E hoje voltamos a um texto que já lemos. Lembram-se, há quanto tempo é que lemos este texto? Quem é que consegue lembrar-se? Lemos este mesmo texto que eu acabei de ler há quanto tempo? Não é difícil. 3 semanas. Foi precisamente há 3 semanas que lemos este texto. Porquê é que estamos a voltar a ele? Hoje volto a este texto não tanto para avançar no nosso estudo de Esdras e Neemias, até porque em agosto vamos parar o nosso estudo de Esdras e Neemias, aproveitar o facto de termos pastores convidados, o pastor Franklin e o pastor Valdemar, e vamos parar um pouco o nosso estudo. Portanto, hoje, apesar de estarmos de novo no livro de Neemias, eu não estou a pregar sobre este texto para continuar o nosso circuito por ele. Mas estou a pregar neste texto porque, como o Ricardo lembrou, há 3 semanas nós lemos este texto, e para aqueles que estavam há 3 semanas, recordarão que eu vos coloquei um desafio de oração. Lembram-se? Alguém se lembra ainda do desafio de oração? Alguém? É verdade, o desafio de oração. Então, nós estamos a querer regressar ao desafio de oração. Isto não quer dizer que só as pessoas que estavam há 3 semanas é que são chamadas a tomar atenção a esta mensagem. Todos são, até porque eu vou explicar um pouco aquilo que nós há 3 semanas fizemos. O desafio colocado há 3 semanas era um desafio que, a partir deste texto, desta oração de Neemias, sugeria algumas coisas. Estas coisas que eu sugeri aos irmãos há 3 semanas envolvem 4 passos. O primeiro passo era que nós tínhamos de escolher ou uma igreja onde tivéssemos estado, ou uma igreja que não esta, que não a Igreja da Lapa, que tivéssemos uma relação especial, ou escolhíamos uma igreja ou 3 pessoas que, por esta igreja ou por estas 3 pessoas, nós comprometíamos a orar durante um período de 3 semanas, que chega ao final de hoje. Lembram-se disso? Então, eu não vou perguntar aos irmãos, não quero envergonhar ninguém, eu não vou perguntar aos irmãos quem é que cumpriu escrupulosamente. Mas o desafio que vos fiz era que todos os dias pudessem orar por estes motivos. Quero ser sincero, eu orei por eles, mas houve dias, não orei por eles todos os dias. Portanto, também não querem que os irmãos me associem um grau de espiritualidade que não tenho. Mas, não indo perguntar aos irmãos se alguém conseguiu manter o desafio todos os dias, vou fazer uma pergunta mais amena. Alguém conseguiu manter-se, mesmo que não todos os dias, durante estas 3 semanas a orar com frequência, ou pela igreja que escolheu orar, ou por estas 3 pessoas? Alguém conseguiu? Quem é que conseguiu? Para encorajar os outros. Quem é que conseguiu? Okay? Ainda fomos alguns de nós que conseguimos manter-nos a orar por esta igreja que tínhamos escolhido, ou por estas 3 pessoas. Este foi o primeiro passo do desafio.
Lembram-se que o segundo passo era que quando orássemos ou por esta igreja que escolhíamos ou por estas 3 pessoas que escolhíamos, devíamos pedir a Deus por fraquezas ou necessidades que nós sabemos que ou esta igreja ou estas pessoas tinham. Em alguns casos, algumas pessoas escolheram orar, eu sei porque algumas me disseram, algumas pessoas escolheram orar por pessoas que não são crentes. E por isso, naturalmente, o que é que pediam? Oravam pela conversão destas pessoas. Para estas pessoas que oraram por pessoas que são descrentes, deixem de dar-vos uma palavra esta manhã. Continuem o desafio de oração além das 3 semanas. Orem dia e noite, todos os dias, pela conversão daqueles que vos são queridos. Deixem que esse seja um dos motivos principais de oração na vossa vida. Portanto, não façam destas 3 semanas um período de exceção. Tentem fazer, com a ajuda de Deus, destas 3 semanas um período de regra, de orarem com frequência por aqueles que amam e que ainda não conheceram a palavra de Deus. Então, o segundo passo do desafio era este: orarmos por uma fraqueza ou por uma necessidade da igreja que escolhíamos ou das 3 pessoas que escolhíamos para orar. O terceiro passo, lembram-se qual é que era? Era termos um texto bíblico que servisse de âncora. E eu sei que esta é uma parte que muitas vezes nós não temos assim tanta experiência. Mas é uma das coisas que eu vos quero encorajar, não só para este desafio de oração, mas para desafios futuros que nós coloquemos. A ideia é, sempre que nós tivermos algum motivo de oração especial, quero sugerir-vos que tenham um texto que sirva de lema. Que tenham um texto que sirva de âncora. Quem é que conseguiu escolher um texto que servisse de âncora? Alguém conseguiu escolher um texto que servisse de âncora? Quem é que conseguiu? Pode levantar o braço? Conseguiu ter uma âncora? Quando orava por estas coisas, lembrava de um texto? Muito bem. Este era um dos passos do desafio. O último passo do desafio era que quando nós orássemos ou por esta igreja ou por estas 3 pessoas, que Deus restaurasse na vida desta igreja ou destas 3 pessoas uma maior comunhão com Ele. Claro que quem orava por descrentes, orava para que as pessoas pudessem converter. Mas este era o último passo. Era que quando nós orássemos, lembrando as fraquezas desta igreja ou destas 3 pessoas, que nós pedíssemos que Deus restaurasse a comunhão com Ele. Este era o último passo. Ora, o objetivo hoje é, ao revisitar o texto que lemos há 3 semanas, revisitar também os princípios bíblicos que nós podemos encontrar na oração de Neemias. Lembram-se disso? Alguém tomou nota? Eu não vou perguntar. Não vou pedir para dizerem, mas lembram-se que havia princípios da oração de Neemias que deram corpo a este objetivo de oração. Nós já os vamos revisitar. O objetivo hoje é, ao revisitar este texto, ao revisitar estes princípios bíblicos, verificar se nós aprendemos alguma coisa com esta experiência de oração de 3 semanas. Portanto, esse é o meu objetivo. A todos aqueles que embarcaram neste desafio de oração de 3 semanas, perguntar, será que aprendi alguma coisa? Agora, muitos de nós não estávamos cá há 3 semanas. Não há problema. A palavra pregada tem poder para fazer o seu efeito, independentemente de nós podermos não ter estado há 3 semanas. E aquilo que gostaria de partilhar hoje, quero que possa ter uma aplicação às pessoas que estiveram a orar, mas também a outras que hoje se juntam a nós e que não estiveram envolvidos neste projeto de oração. Foram 4 princípios partilhados a partir da oração de Neemias. Eu gostaria que pudéssemos voltar a colocar os nossos olhos no texto bíblico. Nós vemos aí. E quero que passemos alguns segundos. Eu não vou calar-me durante uns segundos. Por favor, voltem a ler o texto que acabámos de ler. Rapidamente, mas voltem a lê-lo, por favor. Há 4 princípios que nós encontramos aí e que eu creio que eles são importantes para, a partir de cada um destes 4 princípios, eu hoje fazer uma pergunta. Por cada um dos princípios vou fazer uma pergunta. 4 princípios que nós nos apercebemos que existem na maneira como Neemias ora. Neemias faz uma oração, apenas para contextualizar. Neemias não estava em Jerusalém. Onde é que Neemias estava? Neemias era o quê? Era copeiro do rei, era um mordomo, tinha uma função que era muito importante, era uma função política. Lembrem-se que os copeiros eram aquelas pessoas que faziam o quê? Que antes do rei beber, eles bebiam, não era? E, portanto, de cada vez que eles bebiam aquilo que era para o rei, o que é que eles na prática corriam? Corriam risco de quê? Corriam risco de vida, porque hoje em dia a política às vezes também pode ser feia, mas apesar de tudo, hoje os políticos não se matam uns aos outros envenenando as bebidas uns dos outros, não é? Se calhar porque não têm acesso. Mas na altura era um dos meios de combate político mais eficaz. Era arranjar a maneira do rei beber alguma coisa envenenada. Então, cabia a Neemias esta grande responsabilidade dele beber aquilo que era do rei.
E ele é uma pessoa que, tendo um cargo político tão importante na Babilónia, como nós sabemos, Deus tinha castigado o seu povo, permitindo que os babilónios conquistassem Jerusalém. Nabucodonosor tinha levado, contra a vontade do povo, uma grande parte do povo de Israel para a Babilónia. E Neemias fazia parte daquela quantidade, provavelmente pequena, de judeus que, apesar de estarem no exílio, tinham construído grandes carreiras. Neemias tinha uma grande carreira. Não foi o único. Lembram-se que houve outros homens de Deus que construíram grandes carreiras no exílio. Alguém se lembra de mais algum? Daniel, por exemplo. Isto é interessante, não é? José, ainda antes no outro exílio. É verdade. Portanto, para nós termos ideia que, mesmo em ocasiões em que o povo de Deus perdia a sua liberdade e ia contra a sua vontade para terras que tinham acabado de conquistar a sua terra, alguns judeus acabavam por se destacar e ganhavam responsabilidades importantes. Também porque não podemos esquecer aquilo que Deus tinha dito pelo profeta de Jeremias. Deus tinha encorajado, ordenado, os judeus a trabalharem a favor da cidade da Babilónia. Já falámos muitas vezes sobre isso. Então, neste contexto, chega aos ouvidos de Neemias que o povo em Jerusalém está em más condições. E Neemias fica tocado. É por isso que ele faz esta oração. Neemias fica tocado porque Neemias sente que tem de fazer alguma coisa pelo seu povo. 4 princípios que nós apercebemos da oração de Neemias. Da mesma maneira que Neemias ora, e quando Neemias ora, Neemias concentra-se no Deus dos céus. Reparem como é que começa aí no versículo 5. Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível. É engraçado que nós hoje temos a palavra terrível, nós não usamos. Se alguém vier a orar e diz, Senhor, Tu és terrível, hoje para nós tem uma conotação negativa. Mas a palavra terrível não tem necessariamente uma conotação negativa. E quando Neemias está a exprimir assim, ele está a dizer que a oração tem de começar num primeiro lugar, que é nós estarmos impressionados com Deus. E deixem-me dizer-vos, se nós não estamos impressionados com Deus, dificilmente vamos ter vontade de orar. Nós precisamos de estar impressionados com Deus. Por isso, da mesma maneira que Neemias começou a orar e concentrou-se no Deus dos céus, para que eu faça alguma coisa a favor da vida dos outros, eu tenho primeiro de contemplar Deus. Este é um primeiro princípio que vos falei há 3 semanas e quero voltar a ele. Para que eu faça alguma coisa a favor da vida de alguém, eu tenho de me concentrar em Deus. Eu sei que é uma aritmética estranha. Nós achamos, a maior parte das vezes, se eu vou fazer alguma coisa a favor do Chico, eu tenho de pensar em primeiro lugar no Chico. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz uma coisa diferente. Se eu vou fazer alguma coisa pelo Chico, a primeira pessoa em que eu tenho de me concentrar não é no Chico, é em Deus. E este é um dos princípios que nós vemos na oração de Neemias. Estar encantado por Deus é o que nos vai permitir fazer alguma coisa por alguém. Estar encantado pelo Criador é aquilo que me vai fazer alguma coisa pelas criaturas. Se eu não estou encantado pelo Criador, é difícil que eu vá fazer alguma coisa realmente importante pelas criaturas. Este é um dos primeiros princípios. Logo, a pergunta que vos quero fazer esta manhã é, nestas 3 semanas de oração, que coisas novas aprendeste sobre Deus? Ou que coisas relembraste sobre Deus que te fazem estar mais encantado por Ele? É uma primeira pergunta que vos quero fazer. Não precisam de responder em voz alta. Mas nestas 3 semanas de oração, quando passaste tempo a orar pelos outros, que coisas é que tu aprendeste novas acerca de Deus? Ou relembraste, que já tinhas sabido e já tinhas esquecido, que te fazem ter mais vontade de louvar a Deus? Nestas 3 semanas, como é que cresceu o teu encanto por Deus? Esta é a primeira pergunta que quero fazer. E quero sugerir, naturalmente, isso agora é com a liberdade de cada um, mas quero sugerir que, se há alguma resposta há para dar, vocês possam tomar nota. Se sentem que durante estas 3 semanas vocês aprenderam alguma coisa sobre Deus que vos faz amar mais Deus, que vos faz desejar mais Deus, então escrevam. Escrevam. Durante estas 3 semanas eu aprendi isto sobre Deus. Mesmo que não tenhas estado há 3 semanas, se ultimamente tens aprendido alguma coisa acerca de Deus que te faz querer louvá-lo mais, toma nota. Toma nota. O que é que tens descoberto acerca de Deus que te faz querer louvar mais? Se, enquanto cristão, não crescer em ti o encanto por Deus, estás num caminho de te tornares inevitavelmente um pior cristão. E eu sei que é uma maneira um pouco dura de colocar as coisas. Mas isso é uma coisa que quero partilhar convosco hoje, igreja.
Se nós deixamos de nos encantar com Deus, vamos ser piores cristãos. Porque o nosso cristianismo vive do encanto que nós temos por Deus. Vive do desejo. Vive da vontade que nós temos de contemplar Deus. E o Senhor Jesus em particular. Quando nós cantamos Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Pode parecer um cântico estranho. Eu nasci em Lisboa, outros nasceram noutros sítios e dizem Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Sião é Jerusalém, mas não é a Jerusalém que lá está, que nós estamos a cantar, é a nova Jerusalém. Mas sabem que é um cântico que existe precisamente para que nós declaremos um desejo que temos de habitar na comunhão com Deus. E por isso nós podemos dizer Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Quando falamos de Sião, não falamos de uma cidade qualquer. Falamos da Nova Jerusalém, que é o lugar onde nós vamos viver em comunhão com Deus. Os cantores de reggae passam a vida a cantar sobre Sião. E não sabem, não é? Até o Richie Campbell canta sobre Sião. Ele não sabe o que é que está a dizer, se calhar. Mas alguém tem de chegar ao Richie Campbell e dizer sabes o que é que estás a dizer? Porque nós é que somos do reggae. Percebem o que é que eu quero dizer? Nesse sentido, porque nós desejamos. Há ali umas pessoas mais do reggae que sentiram o que eu estava a dizer. Mas é isso que nós cantamos, Sião, Zion. Não é? Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Porquê? Porque é o lugar onde eu vou viver na comunhão com Deus. E por isso eu tenho de estar encantado com Ele. Só uma à parte. E eu confesso, nós cantamos muitas vezes este hino. Eu agora vou fazer uma pergunta. Eu sei, mas só soube esta manhã. Só esta manhã é que eu fui verificar. Porque tantas vezes cantamos e havia uma palavra que era dita e eu nunca sabia o que é que queria dizer. E hoje fui ver ao dicionário. Alguém sabe o que é que quer dizer plagas de Sião? É que cantamos isso tantas vezes. Alguém sabe o que é que está a dizer quando diz nas plagas de Sião? Como? Muito bem, Miguel. Muito bem. É uma zona, é uma área. Como é que tu sabes? Então já viram, um dos trabalhos que os irmãos não sabem, mas quem dirige o louvor nesta igreja muitas vezes tem com os hinos mais antigos, é ir ao dicionário para perceber o que é que está a cantar, ok? Mas já sabem, plagas de Sião é isso que quer dizer, tem a ver com as zonas que fazem parte, as regiões que fazem parte de Sião. E provavelmente o Miguel teve necessidade de ir lá primeiro do que eu, só hoje é que eu o fiz. Muito bem, vamos continuar, vamos Sião, encontrar Sião aqui na oração de Neemias. No nosso boletim, na terceira página, estão aí algumas frases do pastor Tim Keller, e que eu gostaria de citá-lo. O pastor Tim Keller diz que a oração não é um meio de eu conseguir coisas de Deus. Eu não oro para sacar coisas a Deus. E nós temos de reconhecer com humildade. Estou a falar por mim e provavelmente estou a falar por muitos de nós esta manhã. Nós temos de reconhecer com humildade que muitas vezes o nosso motor de arranque para orar é querermos sacar coisas de Deus. Ó Senhor, eu preciso isto de Ti. Atenção, percebam-me bem. Deus dá-nos liberdade para lhes pedirmos coisas. Aliás, reparem, ainda agora orámos pela irmã Isabel e o que é que pedimos? Pedimos saúde. É errado pedirmos saúde uns para os outros? Não, não é. A palavra, Deus dá-nos espaço para nós pedirmos saúde uns para os outros. É errado nós pedirmos trabalho? Não, não é. A palavra encoraja-nos a pedir trabalho a Deus para que possamos ter meio de sustentar as nossas famílias. Não é errado nós pedirmos coisas a Deus, mas atenção, o objetivo principal com que nós oramos não é ir a um supermercado onde Deus dá os produtos que nós precisamos. O objetivo principal para o qual nós oramos é termos Deus, não é termos coisas dele, é termos Deus. Por isso, reparem, sempre que nós estamos a orar por saúde, sempre que estamos a orar por trabalho, sempre que estamos a orar por sustento, lembrem-se que essas coisas servem em último grau para nós termos mais comunhão com Deus. E é isso que o pastor Tim Keller está a dizer aqui. O apóstolo Paulo não olhava para a oração como um meio de conseguir coisas de Deus, mas como um meio de conseguir o próprio Deus. Logo, a lógica é que a vida interior tem uma primazia sobre a vida exterior das circunstâncias. Em último grau, este desafio de oração das 3 semanas que nós fizemos não serve para que tu tenhas factos novos acerca da igreja pela qual tu oraste ou acerca das pessoas pela qual tu oraste. Eu quero explicar. Em último grau, a coisa mais importante destas 3 semanas que nós tivemos a orar por alguém ou por uma igreja não são factos novos que Deus possa proporcionar na vida destas pessoas ou na vida desta igreja. Claro que isso é importante porque nós estivemos a pedir.
Claro que é importante e nós desejamos que Deus responda às nossas orações durante estas 3 semanas. Claro que sim. Mas sabem que a coisa mais importante deste desafio das 3 semanas não é que aquelas pessoas por quem oramos ou que aquela igreja por quem oramos tenham as coisas que nós pedimos. Sabem, a coisa mais importante desta oração que nós fizemos durante estas 3 semanas é que nós tenhamos mais comunhão com Deus. E eu sei que isto pode parecer contraditório, mas este é um princípio que a Bíblia nos dá. O objetivo principal deste desafio de oração das últimas 3 semanas é que aumente a tua própria comunhão com Deus. Logo, reparem bem, nós orando pelos outros, ganhamos para nós. Vamos dizer, é ser interesseiro de uma maneira certa. Ser interesseiro de uma maneira santa. Eu oro pelos outros, mas quando eu oro pelos outros eu ganho mais comunhão com Deus. Eu próprio ganho mais comunhão com Deus. E sabem, é isto que nos vai fazer que passemos a vida a orar por pessoas diferentes. E eu hoje posso orar pelo Chico, amanhã posso orar pelo Aníbal, depois posso orar pela Matilde, e independentemente das pessoas por quem estou a orar, em todas estas épocas de oração, a minha comunhão com Deus vai crescendo. Por isso, esse é um dos objetivos. É uma das perguntas que vos faço. O que é que descobriste novo acerca de Deus, que te dá mais vontade de o amar? O segundo princípio, da mesma maneira que Neemias confessou os seus pecados, não é? Já falámos nisto há 3 semanas. Quando ele diz aí no versículo 6, peço por isso que escutes e atendas a minha oração que eu faço dia e noite pelos teus servos israelitas. Reparem o que ele começa a fazer no verso 6 e vai continuar no verso 7. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra ti. Da mesma maneira que Neemias confessou os seus pecados e o pecado do seu povo, nós só podemos fazer alguma coisa realmente significativa por alguém se reconhecermos que temos ambos, quer nós, quer a pessoa por quem estamos a orar, um mesmo problema, que é, existe mal em nós. Querer ajudar alguém sem reconhecer que todos nós nos voltamos contra Deus pode produzir muita coisa, mas não produz uma genuína intervenção cristã. Foi o que eu partilhei convosco há 3 semanas. Se tu queres fazer bem a alguma pessoa, reconhece nela o mal que nela existe. Sabem que a maior parte das vezes nós achamos, não, se eu quero fazer bem a alguma pessoa, isto é um dos erros que nós cometemos muitas vezes sem nos aperceber. A nossa tendência é, se eu quero fazer bem a alguém, eu vou torná-la melhor do que ela é. Mas sabem que não é assim que os cristãos fazem bem pelas pessoas. Tu não vais fazer bem a ninguém por tornares essa pessoa melhor do que na verdade ela é. Sabes quando é que tu vais ser capaz de fazer bem por alguém? Quando reconheceres na pessoa a quem vais ajudar que ela é uma pessoa que tem erros, que ela é uma pessoa que tem falhas, que ela é uma pessoa que pratica o mal. É nessas ocasiões em que tu olhas para a realidade onde tu vais poder fazer alguma coisa boa pela pessoa, sabendo que ela não é boa, que ela também tem problemas como tu tens. Logo, a segunda pergunta que vos faço nesta manhã é, ao orares pelas fraquezas da igreja que escolheste, ou ao orares pelas fraquezas das 3 pessoas que escolheste, que fraquezas percebeste que tens em comum com elas? É a pergunta que vos quero fazer. Durante estas 3 semanas, alguma vez vos ocorreu que as fraquezas das pessoas por quem vocês estavam a orar eram as vossas fraquezas também? Alguma vez vos aconteceu? A meio do período, vocês pensarem assim, bem vistas as coisas, esta falha, esta necessidade pela qual eu estou a orar naquela pessoa, naquela igreja, não é só dela, eu também as tenho. E deixem-me dizer-vos isto. Quando nós oramos pelas fraquezas dos outros, uma das coisas que o Espírito Santo mais faz na nossa vida é muitas vezes mostrar-nos que as fraquezas não estão apenas nos outros, mas estão em nós também. E sabem, por isso é que nós, sem consciência, muitas vezes fugimos da oração. Sabem porque é que nós, sem consciência, fugimos da oração? Porque Deus usa a oração, mesmo quando é oração pelos outros, para demonstrar aquilo que nos falta em nós. E nós sabemos que, se passarmos muito tempo em oração, em comunhão com Deus, nós sabemos que, se eventualmente passarmos muito tempo em oração, em comunhão com Deus, nós podemos chegar a um ponto onde vamos descobrir coisas acerca de nós que não gostamos assim tanto. Sabem, essa é uma razão porque oramos pouco. Porque temos medo de descobrir. Temos medo que o Espírito nos revele as coisas acerca de nós que não são assim tão boas. Se enquanto cristão não crescer em ti a convicção que sem Deus és tão fraco como os outros que te parecem mais fracos do que tu, se enquanto cristão não crescer em ti a convicção que sem Deus tu és tão fraco como aqueles que parecem fracos, então estás no caminho de te tornares inevitavelmente um pior cristão. Sabem que a pessoa que tem uma comunhão com Deus, ela não descobre
Ela não se especializa em descobrir coisas boas acerca de si. As pessoas que têm uma verdadeira comunhão com Deus, elas especializam-se em conhecer cada vez melhor as suas próprias fraquezas. E é por isso que, geralmente, as pessoas que têm muita comunhão com Deus, que característica é que elas têm? Elas são pessoas quê? As pessoas que têm muita comunhão com Deus são pessoas quê? Qual é a característica que nasce quando eu sei o mal que existe em mim? Eu torno-me uma pessoa quê? Humilde. Eu torno-me uma pessoa humilde. Porque eu não vou vender acerca de mim um produto que sei que não é verdadeiro. Isso já vos aconteceu, de certeza. De certeza que vocês já chegaram ao pé de grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus e já lhes fizeram elogios. O que me parece certo. Mas de certeza que já vos aconteceu, quando vocês fizeram elogios a grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, eles não agarraram nesse elogio e não vestiram esse elogio. Antes, pelo contrário. Provavelmente eles reagiram com cuidado ao elogio que vocês fizeram. Porquê? Porque eles sabem acerca deles coisas que nós não sabemos e por isso são pessoas humildes. Nunca vos aconteceu fazerem um elogio a um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus e a pessoa, gostas de mim? Olha, eu também tenho a mesma opinião que tu tens acerca de mim. Ninguém responde assim quando tem comunhão com Deus. Já vos aconteceu? O irmão é tão abençoado, o irmão prega tão bem, o irmão... E a pessoa dizer, pois prego mesmo bem, não é? Ninguém responde assim se estiver em comunhão com Deus. Porquê? Porque o Espírito está constantemente a revelar-nos coisas acerca de nós que nem os outros sabem. Porque nós estamos a perceber que as fraquezas dos outros são as nossas. E por isso é que o apóstolo Paulo diz aquela frase, não é? Cuidado, quem está de pé, cuidado, não caia. As pessoas que têm comunhão com Deus sabem que podem ser as primeiras a cair. Terceiro princípio. Da mesma maneira que Neemias recorda, quando ora, as promessas que Deus fez ao povo judeu, e vejam aí no versículo 9, por favor. Eu gosto disto, nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Eles reconhecem o pecado, mas eles são, permitam-me dizer assim, os homens de Deus, as mulheres de Deus, são descarados. Têm um descaramento santo. Eles reconhecem que pecam, mas eles são descarados. Olha Deus, mas também tem de dizer uma coisa. Tu também prometeste que se nós nos arrependêssemos, alguma coisa ia pingar para nós. E é um descaramento santo. E é isso que Neemias faz. Deus recorda que Deus tinha feito promessas ao povo judeu, o que nos dá uma lógica nova. A lógica nova é esta. O bem que eu posso fazer ao outro não está no meu poder, mas está no poder de Deus. É o facto de Deus não faltar à sua palavra que me vai fazer alguma coisa. É o facto de Deus não faltar à sua palavra que me vai fazer alguma coisa prática por alguém. A minha utilidade não é em função de eu ser uma pessoa que resolve tudo. A minha utilidade é eu viver em função de Deus não falhar na sua palavra. Ainda na escola dominical vos falei nisso. Essa é a razão pela qual nós devemos ser desavergonhadamente logocêntricos. O que é que eu quero dizer com isto? A palavra está no centro. Nós devemos ser logocêntricos e dizer assim, a palavra está no centro. Se Deus não falha com a sua palavra, eu tenho poder para fazer tudo aquilo que Ele diz que eu tenho poder para fazer. Atenção, isto não é pensamento positivo. Mas se Deus não falha com a sua palavra e se eu confiar na palavra de Deus, como Ele não falha, eu vou ter um poder que não nasce em mim, mas que nasce na própria fidelidade de Deus à sua palavra. Portanto, isto não tem a ver se eu sou uma pessoa que resolve problemas ou não. Isto tem a ver com o facto de Deus não faltar com a sua palavra. Por isso mesmo, é que eu vou poder fazer alguma coisa por alguém. Não porque sou uma pessoa muito prática. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa muito prática. Mas eu vou poder fazer alguma coisa por alguém porque Deus não falha com as suas promessas. E se Deus não falha, eu tenho poder para não falhar. Logo, a terceira pergunta que vos quero fazer esta manhã é esta. Quando passaste 3 semanas a orar por esta igreja ou por estas 3 pessoas, e quando oraste pelas fraquezas delas, sentiste que a palavra de Deus ganhou força em ti? Se investiste 3 semanas a orar pelas fraquezas de uma igreja, se investiste 3 semanas a orar pela fraqueza de 3 pessoas, no final deste período, sentiste que a palavra de Deus ganhou força em ti? Ou outra pergunta parecida. Sentiste que a tua própria palavra pode ter ganho força em relação aos outros? Não quero repetir aquilo que já disse na escola dominical, mas isso foi uma das coisas que ainda esta manhã falámos. Quanto mais tempo eu passar em oração a confiar na palavra de Deus, mais eu vou ser uma pessoa de palavra também.
mais eu vou ser cuidadoso para viver de acordo com o poder da palavra de Deus e de ter uma palavra que seja uma palavra credível. Partilhei acerca disto na escola dominical quando vos disse, hoje um dos problemas da nossa cultura é que, como achamos que as palavras são invenção dos homens, nós viramos e reviramos as palavras, como se a palavra não valesse nada. Os cristãos têm de voltar a trazer uma cultura onde a palavra é importante, onde nós estamos dispostos a morrer por aquilo que dizemos. Nós temos de estar dispostos a morrer por aquilo que dizemos. Porque somos bons? Não, porque Deus é bom. E se Deus cria as coisas pela palavra, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, que é Deus, então nós passamos a valorizar a palavra. Logo, a pergunta que eu te quero fazer é, ganha expectativa, aliás, o encorajamento que te quero dar, ganha expectativa para seres ainda mais uma pessoa de palavra. Pede a Deus que te ajude a que quando tu dás a tua palavra, as pessoas à tua volta confiem em ti e saibam que tu não vais dar a volta. Pede a Deus a que, pelo poder dele, as pessoas comecem a dizer, eu confio, se foi ele que disse isto, eu confio que ele não vai falhar. Porquê? Porque és melhor que os outros? Não, não és melhor que os outros. Mas porque, se confiares na palavra de Deus, a tua palavra pode se tornar de maior confiança. Eu sei que este é um desafio complicado. Sabem que é um desafio complicado na minha vida? Eu muitas vezes tenho partilhado, quero terminar, mas ainda dizer uma coisa acerca disto. Muitas vezes tenho partilhado convosco, mais nas reuniões de quinta-feira, no momento de partilha. Por exemplo, uma das coisas que eu estou a tentar é não prometer coisas que não sei se vou cumprir. Então, por exemplo, já dei este exemplo antes. Imagina, alguém me liga e eu demoro a atender, ou eu demoro a responder. Se eu não prometi à pessoa que lhe ia responder, eu não lhe peço desculpa. E eu sei que hoje, se alguém liga e não respondemos logo, desculpa. Se eu não combinei nada previamente com a pessoa, eu não lhe vou pedir desculpa. Porquê? Porque eu não lhe prometi nada. Agora, percebam que este exemplo. Não sejam mal educados e atendam os telefonemas se possível. Mas a tecnologia não é o nosso Deus. Eu não tenho de atender telefonemas a pessoas com quem não combinei nada. Percebem o que eu estou a dizer? Fiquem descansados. Liguem ao pastor que eu mais cedo ou mais tarde, com a ajuda de Deus, vos vou responder. Mas eu não vou pedir desculpa como se a tecnologia fosse o meu Deus. Deus é o meu Deus. Logo, eu estou a tentar deixar de pedir desculpa quando não tenho de pedir desculpa. Para que, quando tenha de pedir desculpa, peça desculpa. Sabem que é um dos meus problemas? Eu passo a vida a pedir desculpa por coisas que não devia. E sabem o que é que acontece? O meu combustível de desculpa esgota-se nessas coisas. Quando vêm as outras que eu devo pedir desculpa, já esgotei. E por isso, percebam, eu sei que agora estou a fazer uma aplicação. Não peçam perdão por coisas que não precisam de perdão. Peçam perdão pelas outras que precisam pedir perdão. Para que percebam que a palavra é uma coisa importante. E se vocês dão a vossa palavra, dão a vossa dignidade às pessoas. Lembrem-se, o vosso Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus da tecnologia. Não vivam obcecados em responder a tudo. Nós não temos de responder a tudo. Agora, se te comprometeste, se tu disseste, eu vou fazer isso, morre por aquilo que disseste que ias fazer. Se chegar a uma altura na tua vida onde tens de pedir perdão e não vais conseguir, pede perdão e diz, olha, eu peço perdão, eu não consegui cumprir aquilo que disse que ia fazer. Mas percebe que a tua palavra dada é a tua dignidade. Porque a palavra viva é o teu Salvador, é o Senhor Jesus. Quarta e última coisa. Da mesma maneira que Neemias suplicou que Deus o atendesse, pedimos coisas específicas a Deus e todas elas devem seguir um princípio de restauração. Foi isso que Neemias pediu, não é? No versículo 9, no versículo 10. Que Deus restaurasse o povo. O nosso sucesso é a comunhão com Deus. Nós não temos comunhão com Deus para termos um sucesso a seguir. O nosso sucesso é termos comunhão com Deus. Logo, a quarta pergunta que vos faço nesta manhã é: quando oraste pelas fraquezas desta igreja que escolheste orar, quando oraste pelas fraquezas destas 3 pessoas por quem escolheste orar, Deus restaurou alguma coisa na tua vida, nesse processo? Sentiste que durante este tempo de oração Deus te ajudou a restaurar alguma coisa na tua vida? Sim, toma nota. O que é que Deus te ajudou a restaurar na tua vida? Sentiste que Deus começou a restaurar alguma coisa na vida daquela igreja ou daquelas 3 pessoas? Eu sei que 3 semanas é um espaço curto, mas se sentiste que Deus já começou a responder a oração, toma nota disso. Deus é fiel, toma nota disso. Se enquanto cristão não houver um percurso constante de Deus restaurar coisas na tua vida, estás num caminho de te tornares inevitavelmente um pior cristão.
Deus tem de ir restaurando coisas na tua vida. Repetindo, para terminar, vamos tomar a ceia ainda. 4 perguntas que vos faço esta manhã. Vou voltar a repeti-las, todas seguidas. Durante estas 3 semanas, que coisas novas aprendeste sobre Deus? Ou que coisas relembraste sobre Deus que te fazem estar mais encantado por Ele? Se não tens respostas a dar, responde com um pedido. Toma nota e diz assim: pede a Deus para Deus te fazer mais encantado por Ele. Eu sei que é uma oração estranha, mas sabes, este tipo de orações existe na Bíblia. Nós podemos e devemos pedir a Deus para que nos apaixonemos mais por Ele. Senhor, abre os meus olhos para que quando eu olho à minha volta eu tenha mais vontade de te louvar. Pede a Deus que te dê isso. Abre os meus olhos para que tu sejas o meu maior amor acima de todos os outros. A segunda pergunta era: durante estas 3 semanas, que fraqueza percebeste que tens em comum com as pessoas por quem oraste? Se não tens respostas para dar, aconselho-te a fazeres outra oração, que é: Senhor, mostra as fraquezas que eu tenho em comum por aqueles que acho que são muito fracos. E aqui deixem-me ser sincero. Nós podemos passar muito tempo a orar. Mas sabem que a facilidade com que nós temos para falar mal das pessoas tem uma razão também. É o facto de nós não orarmos pelas pessoas por quem gostamos de falar mal. E falar mal é uma coisa que não faz sentido para um cristão. Mas sabem que, não levem mal esta maneira de dizer, eu consigo perceber quando alguém fala, toda a gente consegue. Nós conseguimos perceber que quando alguém fala mal da outra pessoa, essa pessoa não ora por ela. Porquê? Porque imaginem, vou-vos dar um exemplo. Já dei este exemplo nas reuniões de oração. Os nossos familiares que não são crentes, não é? Geralmente nós temos o hábito, espero que exista, de orar pela conversão dos nossos familiares que não são crentes, não é? Agora imaginem que vocês encontram alguém que não sabe que vocês são familiares desta pessoa e começa a falar mal dele. Qual é a nossa reação quando alguém fala mal de um familiar nosso, que ainda por cima nós oramos por ele? Eu também vou entrar na conversa, até porque eu o conheço melhor e ainda sei mais podres que ele tem. Vou dar mais motivos para... É assim que nós reagimos? É assim que nós reagimos? Nós não temos vontade de falar mal das pessoas por quem oramos, porque à medida que vamos orando por elas, o nosso amor por elas cresce e nós sabemos que os defeitos delas são coisas que a nós não nos dão vontade de rir, não nos dão vontade de fazer mal. Só para terminar este exemplo. Pessoalmente foi preciso eu tornar-me pastor para deixar de ter tanto prazer em falar da vida dos outros. Eu não estou a dizer que eu era um grande calhandreiro, como se diz na terra do meu pai, na Marinha Grande. Conhece a expressão calhandreiro? Não? Não? Na terra da Rita, exatamente, calhandreiro. Também, qual é a outra expressão para calhandreiro? Escovilheiro, mas há outra, alcoviteiro, conhecem alcoviteiro? Pronto. Chega de sinónimos. Não é que eu fosse um grande... Eu não andava propriamente a cortar no casaco das pessoas, mas a partir do momento em que, como pastor, eu tenho de lidar com as fraquezas da vossa vida, se alguém começar a falar de vocês, não me dá prazer nenhum entrar nessa conversa. Porquê? Porque as vossas fraquezas passaram a ser lutas minhas também. Quando nós vivemos as fraquezas dos outros como lutas nossas, nós sabemos que eles são tão fracos como nós podemos ser. E nós ganhamos misericórdia uns com os outros. Quando nós vemos um cristão a malhar no outro, quase sempre é sinal que ele nunca orou por essa pessoa. Quase sempre é sinal que ele nunca orou por ela. Ou se orou coisas más. Como Deus fala morrer depressa. Ninguém ora assim. Sei lá, não sei. A última pergunta que eu ia relembrar, já estou a levar muito tempo, é: durante estas 3 semanas, terceira e quarta, a palavra de Deus ganhou força para ti e a tua palavra ganhou força para os outros? Pede a Deus para que a tua palavra ganhe força. Pede a Deus para que a palavra de Deus ganhe força para ti. E último, durante estas 3 semanas, Deus restaurou alguma coisa na tua vida? Lembrem-se, e termino esta mensagem da mesma maneira que terminei há 3 semanas. Neemias está aqui para nos fazer lembrar do Neemias maior. Quem é o Neemias maior? É Jesus. Se nós temos de ser Neemias para a vida dos outros, é sinal que Neemias é uma sombrinha daquilo que Jesus é. E o que é que Jesus fez para os judeus? Jesus fez para os judeus, aliás, Jesus fez para os judeus e para muitos mais, muito mais do que Neemias fez para os judeus. Se Neemias nos pode inspirar, Jesus inspira-nos ainda mais. Jesus é o exemplo supremo de uma pessoa que se preocupou com aqueles que estavam muito distantes dele e que fez a distância.
Porque Jesus contempla Deus Pai numa comunhão única, Ele pegou nos nossos pecados, substituiu os nossos pecados através do seu sofrimento na cruz por uma restauração da comunhão com o Senhor. Jesus é a ação total da oração de Neemias. Jesus é a ação total da oração de Neemias. Vamos guardar estas notas e pedir a Deus que possamos continuar a fazer coisas por aqueles por quem oramos durante este período. Que o Senhor nos abençoe.